Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado? Tá ligado, cidadão? Hoje nós vamos conversar com a doutora Gianine Trindade. Ela é médica, ginecologista e professora da UPE e da Universidade Católica de Pernambuco. O Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco alerta a sociedade sobre a nova tentativa de privatização da Compesa. Agora, o governo federal criou um novo programa de parceria de investimentos, o PPI, para substituir a parceria público-privada. Esse novo programa é simplesmente uma nova forma de privatização. Vale salientar que o setor de esgotamento sanitário, escandalosamente, foi doado para a famigerada Odebrecht Ambiental. Agora será a vez do abastecimento de água. A água é um bem público e não pode ser tratado como mercadoria. Precisamos preservar a nossa água. Precisamos preservar a Compesa como uma empresa pública. Urbanitários de Pernambuco na luta contra a privatização dos bens do povo brasileiro. Bom dia, doutora Gianine Trindade. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. O que é menopausa? Qual é o conceito? Menopausa, na verdade, seria a última menstruação de uma mulher. Esse diagnóstico, a gente só pode dizer que uma pessoa está realmente na menopausa quando ela passa um ano sem menstruar. O importante é que existe um termo que algumas pessoas conhecem ou não, chamado climatério. Climatério é aquele período de transição antes da menopausa. Então, é aquele período que a mulher fica com as menstruações irregulares e que antecede a menopausa. Então, esse é que é o nó da questão. Se fala muito em reposição hormonal, se busca aí muita coisa aí como solução. A reposição hormonal, ela engorda, ela faz aumentar peso? Olha, Ivan, a reposição hormonal, antigamente, ela era feita muito em todas as mulheres na menopausa e sem tempo para parar. Depois de alguns estudos que ocorreram e que mostraram alguma correlação entre a reposição hormonal e o aumento, por exemplo, de câncer de mama, então houve um freio nisso aí. Hoje, a posição da reposição hormonal, ela não é quem é contra nem quem é a favor. Ela é a chamada reposição hormonal individualizada. Você tem que ver quem que está na sua frente, quem é que é aquela paciente que está na menopausa ou climatério. Porque a gente sabe que a menopausa, para algumas mulheres, ela é um período super tranquilo. Ela não sente nada, ela passa sem sintomas importantes. Enquanto que para outras mulheres, ela é uma tragédia. Então, aquelas mulheres dormem mal, têm um humor extremamente instável, têm dificuldades de libido e traz realmente repercussões sobre a qualidade de vida. Então, a gente tem que ver essa mulher, ver os exames dela, ver se está tudo bem, ver o histórico familiar dela e aí a gente vê se ela tem uma propensão maior para câncer de mama ou trombose, que é uma outra coisa que a reposição pode trazer de mal. Mas ela também traz coisas boas. Por exemplo, quando você fala em engordar, algumas pessoas pensam que reposição hormonal engorda. Não, não engorda. Até há estudos mostrando que há uma redução do peso. O problema é que a idade que a mulher entra na menopausa, que é em torno de 50 anos no Brasil, pode variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas é uma idade em que a mulher tem uma queda de metabolismo e o homem também. Então, você engorda mais facilmente do que você perde. Você tem mais dificuldade para perder. Então, não engorda, não. A mulher que menstruou mais cedo, digamos com 10 anos, 12 anos, ela tem a menopausa, ela entra na menopausa mais cedo também? Não, não existe uma correlação muito acentuada com isso aí também, não. Então, não existe aquele tempo, não. Quem entrou na primeira menstruação mais cedo, entra na menopausa mais cedo. Quem menstruou mais tarde, aí entra na menopausa mais tarde. Não, agora existe muito uma coisa familiar. Então, a idade que a mãe entrou, que a tia entrou, que a avó entrou, ela tem uma relação com a idade também que a pessoa vai ficar. E a questão da pílula anticoncepcional, ela tem alguma influência aí no caso, na menopausa? Não, o fato de você tomar pílula nem vai adiantar, nem atrasar a menopausa. Mas há uma coisa muito importante sobre pílula que eu acho que a gente tem que esclarecer. É que a mulher no climatério, nessa fase que antecede a menopausa, então a mulher com 45, 43, 46, às vezes ela pensa e ela fica com um pressuposto de que ela não vai mais engravidar.
que ela está mais velha, não precisa usar nenhum método anticoncepcional, e a gente sabe que isso não é verdade. É claro que essa mulher é menos fértil do que uma mulher de 20, mas ela pode engravidar. Existem anticoncepcionais que podem ser usados nessa fase. Então, existe o DIU, né, tanto o DIU de cobre quanto o DIU medicado, implantes, e existe também pílulas anticoncepcionais por via oral que podem ser usadas, além de anéis vaginais, adesivos. Hoje, quando a gente fala em anticoncepcional, não é só pílula, tem muita coisa. Quais são, assim, as perguntas mais comuns, assim, que a senhora recebe no consultório, assim, de suas pacientes? São muitas, né? Uma das mais comuns é se dá câncer, né? A reposição hormonal em si, sobre reposição hormonal, ela melhora até a incidência de câncer de cólon. Cólon quer dizer intestino. Porém, se você tiver um câncer de mama e usar reposição hormonal, esse câncer ele pode avançar mais rapidamente. A gente recebe perguntas a respeito de estética também. Se a reposição hormonal melhora a pele. Bom, a gente tem que o colágeno com a idade, e principalmente com a menopausa, ele diminui. Então, a reposição hormonal, ela deixa com que o colágeno seja perdido com mais dificuldade. Então, há realmente uma melhora nesse aspecto. Mas o mais importante é que quando a pessoa está com problemas de sono, dorme mal, com dificuldades no relacionamento, no casamento, ou com o namorado, ou por causa da libido e tudo isso, que a menopausa pode trazer tudo isso, quando ela usa alguma coisa que melhora isso, a qualidade de vida, que é um termo que a gente usa muito para tudo hoje, né, Ivan? É verdade. Então, a qualidade de vida dela melhora. E isso é um conjunto que faz a vida da mulher. A mulher não é só uma menstruação, um útero, uma mama. A mulher é um conjunto. Ela tem que estar se sentindo bem, ela tem que estar se sentindo bonita, desejada. Agora, jovem para sempre, ninguém vai ficar. Então, a gente realmente tem que dizer, olha, um dia você vai ter uma ruga, outra coisa, a sua pele vai ficar um pouco mais flácida, o seu joelho também, e tudo. Não é a reposição hormonal que vai lhe salvar disso aí. Mas, realmente, o teor de colágeno e a pele, ele é melhora em quem faz reposição hormonal. E osso também, viu? Porque uma das coisas importantes e silenciosas é a osteoporose. E a reposição hormonal, o estrógeno, que é o hormônio principal da mulher, ele melhora a parte óssea. Então, a reposição hormonal também ajuda muito a mulher não ter osteoporose. Agora, eu vou lhe fazer duas perguntas em uma. No caso aí, o que é mais importante para a mulher, para que ela passe esse período com tranquilidade? Como é que ela deve agir? E, no caso também, o companheiro, como ele deve se comportar, que eu acho que é uma coisa também muito importante, porque sempre é uma relação a dois, né? Isso. Bom, primeira coisa, procurar um médico, porque você não pode, por circunstância nenhuma, fazer uma reposição hormonal sem ter checado sua mama, sem ver como é que está o útero, o espessamento de útero, o ovário, tudo isso que a gente vê com os exames, além da parte bioquímica. Como é que está o colesterol? Como é que vai o triglicerídeo? Porque essas coisas influenciam. É hipertensa, não é hipertensa? Até na escolha do que a gente vai fazer. Com relação ao companheiro, eu acho que ele é de uma importância primordial, porque uma das coisas que acontece em todas as mulheres que estão na menopausa, aí não tem exceção, é o ressecamento vaginal. Então, essa mulher, quando ela vai ter uma relação sexual, ela pode ter um desconforto. A libido pode já não estar muito boa, se associar com uma dor na relação, ela vai piorar. Então, existem produtos, cremes e tudo que a gente passa, à base de hormônio ou à base de hidratante, que melhoram isso aí. Então, já facilitam isso. E o companheiro é uma pessoa que tem que ser um facilitador, na verdade, porque ele tem que entender que a mulher está usando aquele creme para melhorar a função dela, o relacionamento do casal. E também porque a mulher na menopausa entra num processo de revisão de vida. Então, o homem também. Então, a gente, quando chega nessa fase de 50 anos, pensa no que fez, no que não fez, nas frustrações e nos arrependimentos, nas alegrias também, mas muitas vezes a vida tem um balanço que deixa a pessoa mais afetada do que numa idade mais cedo. O nível de endorfina que a gente tem, ele baixa. Então, o que é endorfina? É um neurotransmissor, uma substanciazinha que tem dentro da gente que dá conformidade. Ah, esse meu marido tá chato, mas ele sempre foi, eu vou aguentar ele. Mas agora que a endorfina diminui, ela fica, você é muito chato, você é muito chato. E o pobre do marido vindo aquilo o tempo todo, muitas vezes você tem casais Acaba que passam... se transformando num chato. Aí isso aí faz, às vezes, com que relacionamentos e tudo, casamentos, nessa fase, se desfaçam, né? Porque é preciso haver um entendimento do que acontece
tanto com ele quanto com ela, porque tem a andropausa também, né? Vamos nos cuidar, homens. Então. Doutora, a gravidez após os 50 anos de idade tem alguma complicação? Tem sim, Ivan. É chamada uma gravidez de alto risco, nem só a partir dos 50, como você está falando, um pouco antes, 35, 40 anos, já é uma considerada uma gravidez de risco. Por quê? Primeiro porque a chance da mulher... A mulher já nasce com todos os óvulos, diferente de vocês, homens, que os espermatozoides são todo dia fabricados. Então, a gente já nasce com todos os óvulos. Então, esses óvulos, ele tem a idade da mulher. Então, com isso, eles são mais velhos e mais sujeitos a terem disfunções cromossômicas. Então, a mulher tem mais chance de ter um filho com síndrome de Down, por exemplo. E também porque nessa fase da idade da gente, a gente tem mais probabilidade de ser diabética ou hipertensa, que isso acontece mais com a idade, não é? Então, isso são doenças que complicam a gravidez. Então, obviamente que ela tem uma gravidez de alto risco. Não é que ela não possa engravidar, mas ela pode. Me pego pacientes com 45, 42 grávidas, sempre elas ficam preocupadas. Mas, assim, um percentual pequeno tem as malformações, as disfunções cromossômicas, mas isso é maior do que o de uma mulher mais jovem. Doutora Janine, eu quero agradecer a senhora e lhe deixo à disposição para acrescentar mais alguma coisinha aí à nossa conversa tão importante e tão útil. Então, procure um médico, veja se você tem condições de usar reposição hormonal. Existem vários tipos de reposição hormonal que são individualizadas para cada pessoa e não pulem um ano da consulta médica. Se possível, vão para todo ano, porque lá na faculdade mesmo, quando a gente atende, são aquelas mesmas pessoas que vão todos os anos. Então, é preciso se captar mais paciente. Procure o ginecologista. O ginecologista, ele é um clínico da mulher e é seu amigo. Conto com a sua visita. A pessoa para visitar, como é que ela faz? Bom, lá no CISAM, que é Centro de Saúde Amauri de Medeiros, na frente da Maternidade da Encruzilhada, a gente tem um ambulatório de ginecologia geral e tem um ambulatório de climatério também. Tá, ok. Muito obrigado, a senhora. De Bom nada. dia. Bom dia também, foi um prazer. Dr. Tadeu Calheiros, presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Bom dia, doutor Tadeu. Bom dia, Mineirinho. Bom dia a todos os seus ouvintes. Doutor Tadeu, os médicos hoje estão pagando o pato. Como é que o senhor e a classe médica viu essas palavras do ministro Barros com relação à categoria no Brasil? É verdade, Mineirinho. Estamos, infelizmente, vivendo a sucessivos governos. Né? Teve o governo que antecedeu, que já tinha uma política em tentar transferir a responsabilidade da falta dos seus atos de gestão para a sociedade, no caso para a categoria médica, de todo o problema e caos da saúde pública. Sucede com esse ministro Barros e a coisa consegue piorar. Não é? Um ministro que vem, além do desrespeito a todos os profissionais e usuários da saúde, pelo subfinanciamento, falta de leitos crônicos. Todos os telespectadores sabem da falta de leitos da UTI, de falta de medicamentos, de estruturas precárias. Chega ao ápice do desrespeito, xingando toda uma categoria, mentindo, não é? Transferindo, dizendo que os médicos fingem que trabalham, depois tenta mudar, dizer que a frase foi tirada de um contexto, mas ele repetiu isso reiteradamente mais de uma vez. Ou seja, tentar transferir uma responsabilidade de falta de ações de políticas públicas para a sociedade brasileira, nesse caso os médicos. Isso é inaceitável. A gente não tem uma preocupação de personificar, não é trocar um ministro que os médicos vão dizer ganhamos alguma coisa. Não, isso é muito pouco. Nossa pauta é muito maior do que essa. É financiamento, é qualidade, é carreira de Estado para médico, mas temos que deixar claro que também não aceitamos desrespeito dessa monta. Como é que vocês estão reagindo e a categoria vai reagir com relação a essas políticas assim devastadoras? Olha, tivemos o ato, não é? Onde o ato, além de mostrar o repúdio... Foi em todo o Brasil, não é? Um ato nacional, além de mostrar o repúdio ao ministro, por ele ter, além de tudo aquilo que a gente já falou, vir tentar desqualificar nossa categoria e continuar lutando com nossas bandeiras de lutas, buscando junto a outras sociedades civis organizadas, as outras entidades, aos outros órgãos, buscar uma luta por um financiamento mais adequado à saúde. Eu acho que a palavra-chave é o financiamento da saúde. Enquanto não tivermos um adequado financiamento, vamos estar
vivendo vários outros problemas. E os problemas vão se desdobrando em falta de insumos, medicações, leitos, número de profissionais para estar atendendo. Claro que tem vários outros pontos que podem ser corrigidos, mas o financiamento, para mim, é o principal deles. O senhor acha que o Brasil gasta mal com saúde pública? Acredito que sim. Acredito que sim. Ele gasta pouco e do pouco gasta mal. Há um relato do Conselho Federal de Medicina que mostra que o Brasil deixou de usar milhões de uma verba assinada para a saúde. A verba já não é suficiente e aquela verba que é destinada à saúde, o governo federal não usou toda. E do que usa, ainda usa em alguns pontos sem um controle do seu uso adequado, favorecendo, infelizmente, às vezes, atos de corrupção. Isso deve ser combatido duramente. Doutor Tadeu, muito obrigado ao senhor, um bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu programa e tenho certeza que a sociedade brasileira não tolera mais falas mentirosas, corrupção e exige serviços públicos de qualidade. Olá, eu sou Marina Presbítero, professora do Recife e também da direção do Simpere. A gente sabe que começou agora a época de chuva e o transtorno, mais um ano, a toda a população da cidade. Enquanto a cidade está embaixo d'água, Geraldo Júlio está em cima do muro, porque não se posiciona com relação às escolas que estão desabando, botando em risco os alunos, os pais. É preciso que o prefeito se posicione com relação à situação dessas escolas. A grande maioria sofrendo infiltrações, alagamentos. Teve uma escola também, Mário Melo, que é ali em Campo Grande, a gente sabe que aquela área alaga completamente. Então é isso, é preciso que a prefeitura se posicione com relação à situação de estrutura física em que as escolas se encontram, a segurança dos alunos, a segurança dos professores. Um prefeito que não quer pagar o piso dos professores, porque ele já se declarou que o pagamento será de 0%, então ele não valoriza os profissionais e ainda há essa questão da má estrutura das escolas. Então é preciso que a gente tenha uma educação pública, gratuita e de qualidade para os filhos dos trabalhadores. Escolas de qualidade na cidade do Recife. De repente, chega um chefe imediato, uma pessoa que é parente ou é indicado por um deputado, um vereador, e essa pessoa está ali provisoriamente, enquanto aquele deputado, aquele vereador estiver exercendo o mandato. Porque quando ele cair fora, aquele cara é substituído pelo apadrinhado de um outro vereador ou de um outro deputado. Assim, é uma lei que o governo Temer está prevendo, querendo aí introduzir através de uma senadora de Sergipe, para que haja avaliação semestral do trabalhador do serviço público. E quem vai conversar sobre esse assunto conosco é o Euler Pimentel. Bom dia, Euler. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Como é que você vê essa situação? De repente, você passa aí 3, 4, 5 anos estudando para concurso e, de repente, você está lá, um cara não gosta da sua cara ou você é contra o político para o qual ele está trabalhando ali provisoriamente, ele vai te avaliar, ao invés de avaliar o deputado e o vereador. Como é que o sindicato, vocês, trabalhadores da Justiça Federal, veem essa situação? Na verdade, Ivan, é algo que está chamando a atenção de todos os servidores públicos, porque esse projeto de lei da senadora sergipana, como você bem colocou, de número 116/17, que está tramitando no Senado, ele prevê essa forma de demissão dos servidores públicos estáveis. E quem pode fazer essa avaliação são os chefes imediatos e, independente de ser concursado ou não, de ser estável ou não, ele vai, a partir de critérios bastante subjetivos, a cada 6 meses avaliar o servidor. E, como você bem disse, enquanto o servidor que presta o serviço à população vai ser submetido, caso seja aprovado esse projeto e sancionado,
há critérios nem sempre escolhidos da melhor forma possível, né? Porque não são políticos, né? Critérios políticos, e os apadrinhados de deputados, de senadores, de vereadores, que estão aí enchendo os órgãos públicos, certamente não vai passar por esse tipo de avaliação. Porque exatamente o concurso público, o que ele efetiva é um bom trabalho e a independência do trabalho para o servidor, né? Ao contrário do cargo em comissão, que é uma indicação política, né? Agora, há também outras ameaças contra os trabalhadores e os servidores públicos, não? Também foi anunciado, publicado, né, no Diário Oficial do dia 27 de julho, o novo programa de demissão voluntária do governo federal. O governo Temer está anunciando esse programa de demissão. Eles pensam em demitir em torno de 15 mil servidores que aderirem a esse programa, e eles apontam como sendo uma saída maravilhosa, porque estão apontando aí a possibilidade de, a partir de 2018, economizar R$1 bilhão por ano. Mas se você for olhar que só agora, nesses últimos 2 meses, Temer já gastou R$1 bilhão para comprar voto, para distribuir emenda parlamentar, para poder aprovar a reforma trabalhista e se manter no cargo, você vê que o problema do governo não é dinheiro. Então, colocar o problema dos gastos públicos no servidor público é uma farsa, porque a gente sabe que o problema do serviço público não está nos servidores. Ainda que nós defendamos que tem que haver avaliação, tem que haver um acompanhamento da população do serviço prestado pelos servidores, mas é bom deixar claro, primeiro, que estabilidade não é privilégio, é a garantia de um bom serviço. E outra, que o problema do serviço público não está no servidor. Se nós olharmos que o governo faz renúncia fiscal, deixa de arrecadar bilhões e bilhões a cada ano, tem a desvinculação da receita da União com a DRU, que o governo pode pegar 30% do arrecadado e gastar como quiser, e mais os dinheiros que são desviados com a corrupção. Ok, Euler, eu quero lhe agradecer sua presença e enfatizar que realmente o problema do Brasil não é o servidor público. A questão nossa é problema de vergonha para esses políticos. Polo Automotivo de Goiânia tem trabalhadoras afastadas por doenças relacionadas ao trabalho. Na verdade, nós identificamos diversas trabalhadoras acometidas por várias doenças que, ao entrarem na empresa, não estavam doentes. E, com o passar do tempo, foram desenvolvendo doenças, adquirindo doenças que iam piorando, né? Uma média de 19 meses a 1 ano após a entrada no trabalho, essas operárias começaram a apresentar diversas dores, né, em ombro, cotovelos, punhos, na região cervical, e procuraram o sindicato. O sindicato, por sua vez, fez uma ação de atendimento dessas operárias, costureiras, e nós identificamos, a partir de exames realizados por essas trabalhadoras, por laudos médicos de especialistas e também por exame realizado por nós, que essas trabalhadoras tinham adquirido doenças que tinham relação com a atividade laboral, ou seja, doenças relacionadas com o trabalho. Identificamos também que a maioria, quando afastada com comunicação de acidente de trabalho, e sim como uma doença comum, e identificamos que em alguns casos o próprio INSS, a perícia do próprio INSS, fez o reconhecimento da doença relacionada ao trabalho, inclusive reconhecendo o benefício do auxílio-doença por acidente, e que é o B91. Consequentemente, nós também identificamos aquelas que não tinham sido reconhecidas, encaminhadas para o reconhecimento da doença relacionada ao trabalho, e através do sindicato foram emitidas as CATs, né, as comunicações de acidente de trabalho. Diversas trabalhadoras estão passando por perícia do INSS e tendo o reconhecimento da sua patologia como relacionada ao trabalho.
Infelizmente, em alguns casos, houve um agravamento muito forte da doença, muito sério. Algumas já foram cirurgiadas em ombro, em punhos, e evidentemente perderam grande parte da sua capacidade laborativa. Evidentemente que essas trabalhadoras, elas não poderão retornar a desenvolver as mesmas atividades que desenvolviam antes. Mas o estilo de vida que foge ao convencional é a Cecília Barbosa. Bom dia, Cecília. Bom dia, muito obrigada. Doce encanto de menina. Muito obrigada pelo convite, viu, Mineirinho? Cecília, o que é que você mostra no seu blog? Há 2 anos atrás, eu decidi mudar o estilo de vida e me tornei vegana. Ah, legal. E aí, eu não compactuava mais com nada de origem animal, de exploração. E aí, eu decidi, nessa descoberta de um mundo novo, eu decidi compartilhar isso com as outras pessoas. Porque eu percebi que eu não virei antes, não me tornei antes, por falta de conhecimento. Então, eu disse, meu Deus, se tivesse alguém que tivesse me falado isso, eu teria tido o start, né? Me tocado antes. E aí eu decidi criar um blog, mas aí logo depois eu já vi que não era suficiente mais, porque o mundo anda evoluindo muito rápido, né? E as pessoas consomem muito rápido as informações. Então eu decidi, então eu tenho que criar um canal no YouTube. Criei para poder compartilhar em vídeos tudo o que eu estava descobrindo. E aí lá eu compartilho meu estilo de vida, faço receitinhas fáceis, compartilho viagens, como é que eu me viro em viagens, porque viagem Você viaja muito? Sim, principalmente para poder gravar, para mostrar para as pessoas, né, que minha família é do interior, então quando eu ia para o interior, como é que eu vou me virar? Porque as pessoas no interior, a alimentação é bem focada nos animais, né? Agora, o seu blog é basicamente em cima da cultura vegana, Sim, né? é. Mas tem também a parte de beleza, né? Como é que é isso? Porque como a gente não compactua com nada de exploração animal, a gente sabe que hoje em dia são feitos testes em animais para poder desenvolver os produtos. Não são todas as empresas, então a gente tem que ficar ligado. Existem listas hoje em dia na internet, listas oficiais, que vocês podem encontrar na internet super fácil, que dizem as empresas que testam e que não testam, e mesmo assim não é suficiente, porque às vezes a empresa não testa em animal, mas por causa da indústria, tudinho acaba colocando ingredientes de origem animal. Então a gente tem que olhar dentro das empresas que não testam os produtos que não têm nada de origem animal. Por exemplo, batom normalmente tem cera de abelha, sabe? Tem um componente também que dá a cor vermelha, que é um monte de mosquitinho amassadinho, que é cochonilha. Enfim, aí a gente tenta entrar nisso, entendeu? E no interior, voltando ao interior, como é que você se vira para se alimentar e para usar esses produtos de beleza? Então, é bem mais simples do que eu imaginava no começo, porque, na verdade, não tem nada de complicado. Você só vai retirar a carne e os ingredientes de origem animal. Você vai continuar comendo as outras coisas. Então, eu descobri que, por exemplo, a gente tem uma dieta hiperproteica hoje em dia, as pessoas normais, que comem normal. Então, eu descobri que comer arroz e feijão já estava suficiente, já tinha todas as proteínas que eu precisaria. E comer legumes, verduras, frutas, uma dieta baseada nisso, você consegue se adaptar em qualquer lugar, né? Além do arroz com feijão, a gente tem muito a proteína animal. Sim. Fonte importante aí de vitamina B12. Como é que o vegano substitui essa vitamina B12? Vitamina B12. Uma curiosidade que muita gente não sabe é que, na verdade, essa deficiência de B12 não acontece só em veganos. Muitos onívoros que têm a alimentação comum, como você falou, 40% dos onívoros têm deficiência de B12 e que 50% dos veganos têm. Então, tá aí, né? Todo mundo tem que tomar cuidado. A gente suplementa, hoje em dia existem fontes sintéticas da B12 e também tem uma coisa que é chamada levedura nutricional, Nutritional Yeast, que também é fonte de B12. Cecília Barbosa, vamos acompanhá-la em seu blog. Isso, bora veganizar. Opa, muitíssimo obrigado. Muito obrigada. Obrigado, querida. Boa Obrigada. sorte.